Prontinho. Uma coisa que a gente notou, né, ao longo das oficinas, que foi um ponto bastante interessante, né, de resultado do nosso projeto, foi a integração, de como aconteceu essa integração da técnica com as demandas e percepções reais dos moradores. Porque por muitas vezes a gente chegou acreditando que ia fazer uma coisa em algum ambiente, na verdade eles precisavam de outra coisa, muitas vezes muito mais simples do que o que a gente imaginaria, né, que seria necessário. Então, teve até um momento onde, durante o processo do TCC, né, eu precisava entregar um estudo preliminar, alguma planta, e a gente ainda nem tinha feito as oficinas, aí, pelas pesquisas, pelas coisas que eu já tinha conversado com a Nick, que é a proprietária da casa, a gente acreditou que nos fundos, no quintal, por exemplo, eles queriam um bloco para especialização, para os cursos, para as palestras, e quando a gente chegou lá, na verdade, eles disseram, não, a gente já tem um espaço para isso aqui, a gente faz nesse alpendre, a gente puxa essas mesas aqui. Lá no fundo, a gente quer um lugar para a gente jogar bola, uma quadra de vôlei, a gente quer um lugar para a gente fazer uma horta, a gente quer um lugar para a gente tomar banho de sol, a gente quer um lugar para a gente poder fazer um evento. E aí a gente começou a perceber nessas diferenciações como existe a diferenciação do nível técnico com os moradores, e dentro dos moradores existem diversas percepções do espaço, porque ao longo do ano passam várias pessoas pela Casa Transformada, né? As pessoas costumam não passar muito tempo, então cada lugar é performado de uma maneira diferente, cada lugar tem uma visão diferente, e uma percepção daquele espaço diferente também. Então, a partir disso, foi muito enriquecedor da nossa pesquisa esse contraponto, né, do que a gente levou, do que a gente achou que ia fazer, com o que a gente realmente fez. E foi ao longo também do processo de projeto que a gente percebeu a necessidade de intervir também na esfera urbana, porque a gente percebeu que eles sentiam bastante medo de sair para ir no mercadinho, para ir numa parada de ônibus, porque realmente o ambiente urbano ele acaba sendo muito hostil para pessoas que não são o padrão do homem branco, hétero, cis. Então, a gente começou a pensar nessa intervenção urbana e fez esse projeto também, né, nesse sentido, né, que depois eu vou explicar aqui um pouco melhor. Mas, por fim, o projeto ele compreendeu algumas reformas da própria Casa Transformar, algumas requalificações viárias, de vazios e de fachadas, e principalmente do Largo Transformar, que foi esse largo que a gente criou logo em frente à casa, onde se tinha um vazio ali, e a gente resolveu criar esse largo para que facilitasse essa passagem dos moradores, a caminhabilidade dentro do bairro. E aí, da Casa Transformar, a gente fez um projeto de reforma do quintal. Aí embaixo a gente tem as imagens do antes, e em cima tem as imagens do projeto. Fez o projeto de reforma do alpendre, e do recuo lateral. Reforma dos banheiros e da caixa d'água e da lavanderia. E aí, quando a gente chega na esfera urbana, a gente delimitou um recorte de estudo com base nos trajetos mais executados dos moradores, levando em consideração as zonas evitadas, as zonas que eles se sentiam mais seguros. E a gente criou um projeto de requalificação de algumas vias, de vazios, dando uso para alguns vazios edificados e não edificados, e com a criação de alguns espaços públicos, de alguns largos, onde esses lugares fossem espaços de passagem, onde as pessoas pudessem se sentir seguras durante esse trajeto, em qualquer horário do dia, um local que tivesse iluminação, que tivesse usos durante todos os períodos do dia, e assim em diante. E aí a gente criou, né, esse projeto, e o que é importante notar, que foi algo que eu até já tinha comentado, como existe pouquíssima bibliografia a respeito de como projetar um espaço levando em consideração as necessidades da comunidade LGBTQIA+, a gente se utilizou dos princípios do Punto 6, que é um coletivo de mulheres da Espanha, onde elas criaram uma metodologia de oficinas e também de projeto, onde elas colocam, né, vários
itens de o que deve ter no espaço público para que as mulheres se sintam seguras, e a gente utilizou essa metodologia como base porque a gente levou em consideração que essas medidas elas faziam sentido para as pessoas que não eram bem-vindas no espaço público normalmente, o que ao longo da história elas não deveriam estar lá, né, que foi um espaço mais ocupado por homens. Então a gente se utilizou desses princípios, fez uma adaptação de alguns tópicos, né, do ponto 6 para adaptar para outras minorias, e foi assim que a gente conseguiu, né, chegar a algo mais próximo de um local onde se pudesse ter uma performance do espaço de diferentes formas, onde se possibilitasse uma conexão entre os moradores com com o entorno, né, com a vizinhança, para que pudesse haver diálogo, e tentando implementar alguns desses postulados da, do ponto 6. E é isso. Prontinho. Obrigado, Pablo. Muito bom. Nada. Eu gosto muito de assistir bons TCCs, participar de bancas. Fico muito honrado de ter participado da banca de vocês dois. E agora eu vou passar a palavra, né, para os nossos colegas Clévio e Gerson, primeiro pelo Clévio, né, colocando aí, acho que dá para fazer milhões de debates, né, a partir das questões que estão estabelecidas por esses dois trabalhos. Mas eu queria que vocês, a partir das próprias carreiras de vocês, a gente também tem aqui um pequeno encontro de gerações, né? Acho que a gente está realizando esse pequeno encontro de gerações de arquitetos. E aí, nós, da nossa geração, eu, Clévio e Gerson, como é que a gente, vendo esses trabalhos, considerando aí as nossas carreiras e nossos trajetos por escritórios, prefeituras, universidade, como é que essas institucionalidades que estão aí, né, dialogam, se conectam ou não, né, com essas novas propostas? O que essas propostas têm a nos dizer, né? Nós, institucionalidades como o próprio CAL, né? Então, fiquem à vontade para fazer as considerações de vocês. Passo a palavra para o Clévio. Bom, obrigado, Henrique. Queria agradecer pela presença aqui, né, pelo convite do CAU Ceará. A gente já tem feito algumas conversas informais, mas acho que uma conversa pública, acho que essa é a primeira vez que a gente se reúne. Queria parabenizar o trabalho da Jéssica, do Pablo. Vou tentar fazer algumas ligações aqui entre os dois, mas acho também que é um momento de celebração, assim, né? Não dessa violência que acontece aí fora, com a população LGBT, mas com esse avanço dessa geração em relação a isso, né? Você estava perguntando desse quadro profissional. Eu fiz meu TFG em 2001, então, há 20 anos atrás. E, naquele momento, eu trabalhei com 23BC, que é um espaço que hoje a gente sabe, debate sobre como um lugar de memória da ditadura, né? Como um lugar de violência da ditadura. Mas, na minha época, isso não era nem discutido. Eu fiz um trabalho que passei completamente ao largo dessa discussão, por exemplo, sobre a ditadura, né? Então, eu acho parecido o que a gente faz hoje, né? Então, hoje é impossível passar pelo centro da cidade, como a Jéssica fez, sem perceber a presença LGBT, ou sem reconhecer o que ela reconhece, que é a existência de um corpo, de uma cultura e de uma história de uma comunidade no espaço urbano de Fortaleza, né? Eu acho que o grande potencial do trabalho da Jéssica é reconhecer essas três instâncias. O corpo, que não é universal, e aí, Jéssica, eu vou puxar sua orelha em relação ao uso da palavra banheiro universal. Eu prefiro usar o termo banheiro não generificado, tá? Porque eu acho que o desenho universal, é uma crítica que eu faço, não está muito preocupado com a questão do corpo trans. Eu nunca vi em nenhuma fala de alguém que trabalha com desenho universal uma preocupação com o corpo trans, ou com o corpo anão, ou com o corpo ciborgue, por exemplo, que é uma outra discussão que a arquitetura daqui a pouco já vai
precisar atacar, a partir, por exemplo, de uma teórica como a Donna Haraway. Então, eu acho que a grande qualidade do trabalho é reconhecer esse corpo, né, que tem diferenças e especificidades que a gente precisa ouvir. Eu acho que uma das questões que também aparecem nos dois trabalhos, sobretudo no trabalho do Pablo, é essa escuta arquitetônica. Às vezes eu escuto muito dos arquitetos, porque a gente não é ouvido. Eu disse, será que a gente não é ouvido? Será que não é a situação contrária? Será que os arquitetos não falam demais? Né? Que é o que o Pablo disse, chega lá, eu achava que eu ia ser isso, aquilo, ia fazer acontecer. Sendo que, na verdade, a gente precisa fazer essa escuta arquitetônica daqueles que nunca opinaram sobre o espaço e sobre a cidade, né? Que são essas pessoas excluídas sobre as mais diversas formas e que hoje a gente está falando especificamente da comunidade LGBT. Então, eu acho que esse reconhecimento do corpo, de uma cultura, que a Boate Divine faz parte de uma cultura, de uma comunidade, de uma quantidade muito grande de pessoas e gerações, através de 14 anos, né? Aquilo não é só festa, aquilo é família, aquilo é reunião, aquilo é afeto, né? Aí, trazendo um pouco para a linguagem pop, quem assistiu, por exemplo, Pose, sabe que, né, o ballroom, a festa, a boate, ela é para muita gente uma família. Ela reconhece uma série de afetos que estão dispersos na cidade e que naquele momento encontram um consolo. Ou pessoas que estão completamente à margem da sociedade, nessas beiras, nessas bordas, e que quando chegam naquele palco da Divine, são as pessoas mais incríveis do mundo. Olha que inversão o espaço queer consegue fazer. Consegue, né, tirar pessoas que estão na borda e colocar no palco, colocar como expressões artísticas das mais incríveis. A Divine é reconhecida no Brasil como um centro de produção de cultura transformista, né? Então, isso com certeza deve estar no trabalho da Juliana. E a terceira coisa, que é um debate muito contemporâneo, Jéssica, que você faz, que é a perspectiva de uma história queer ou de uma história LGBT na cidade. Existe uma diferenciação entre esses dois termos, mas eu acho que não cabe aqui nesses poucos minutos que a gente tem para falar, diferenciar, tá? Mas é da existência dessa história na cidade. E, num próximo passo, que já tem acontecido em alguns debates norte-americanos, que é a patrimonialização desses espaços, né? Então, um edifício poderia ser tombado por ser um ícone ou um edifício importante para a memória da comunidade LGBT? Já tem esse debate. Tem um livro nos Estados Unidos que chama LGBTQ+, in America, e aí é um grande debate sobre toda a história da comunidade nos Estados Unidos, e tem um capítulo específico sobre patrimônio e cidade. Eu tenho esse livro, depois, quem quiser, eu posso passar. Tem uma professora norte-americana super importante. E que é um debate que eu acho que está muito frágil no Brasil ainda, assim, né? A gente começa um pouco a trazer esses temas, principalmente através dos TFGs, né? Por exemplo, coletivos de arquitetos e arquitetas LGBT, eu só conheço um no Brasil até agora, que é o Derrama da Escola da Cidade. Inclusive, a gente que falou no encontrozinho da UFC, que a gente fez agora segunda-feira. Disciplinas sobre teoria queer aplicada à arquitetura e urbanismo, eu também só soube de até agora, uma experiência, uma disciplina eletiva dentro da Escola da Cidade também, não dentro da grade curricular, né? Mas, enfim, eu acho também que a gente está aqui para um pouco comemorar que esse tema seja um tema de debate, que essa comunidade seja reconhecida dentro do espaço da arquitetura e do urbanismo, né? E ainda teria um outro debate, que isso eu faço um pouco lá no grupo que eu coordeno, que é a Arquitetura Bicha também, que o reconhecimento da produção dos arquitetos e das arquitetas LGBTs na história da arquitetura, que aí é um outro capítulo, né, que a gente que não envolve exatamente os trabalhos de vocês. Mas eu queria enfatizar isso, Jéssica, a qualidade do seu trabalho é reconhecer um corpo, uma cultura e uma história LGBT no centro da cidade de Fortaleza, tá? E aí, para complementar, quem quiser
pode ler o trabalho da Jéssica, mas eu gosto muito de um texto, a Jéssica com certeza conhece, que é um texto chamado Transtopias, Sexo Política dos Espaços e dos Corpos em Fortaleza, de um professor chamado Elias Veras e Juliana Coelho, em que vai um pouco contar, a partir dos anos 80, e aí isso é um pensamento meu, tá? Esse espaço queer no centro de Fortaleza, ele parece acontecer logo depois de um auge do centro da cidade de Fortaleza, num período em que a cidade começa a ficar o centro parece caminhar no sentido de uma deteriorização urbana e do fortalecimento, né, do bairro da Aldeota e de outras centralidades, né? Então, o que eu vejo, tá? As classes médias abandonam o centro e são essas pessoas excluídas que seguram a barra e seguram a onda do centro. São elas que vão ocupar esse espaço que a classe média não queria mais, né? Então, nesse sentido, eu acho que a população LGBT tem uma força muito grande em conseguir manter, apesar de todas as dificuldades da pobreza, da exclusão, bairros em pé, como o centro de São Paulo, como o centro de Fortaleza. Então, eu vejo muito isso. Nós ficamos com os espaços que não querem mais, né? A gente fica com esses espaços e segura a onda deles. Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito sobre essa perspectiva do patrimônio, sabe? Então, se vocês puderem, leiam esse texto chamado Transtopia, Sexo Político dos Espaços dos Corpos em Fortaleza, porque ele vai contar uma história muito detalhada de como esse... Você fez um perímetro no seu mapa, né, Jéssica? De como esse perímetro abriga uma história muito linda de como essa cidade foi ocupada por essas pessoas, né? E chamar atenção também para a existência de um outro circuito, que é o circuito carnaval, o circuito do cinemão, o circuito das saunas, de todos esses espaços que não são considerados arquitetura. Apesar de que eu acho que a gente pode aprender muito com outras dinâmicas sociais e performativas que acontecem nesses espaços LGBTs, como arquitetos. E aí eu acho também que conhecer um pouco como esses espaços funcionam, ou como a arquitetura se comporta fora do padrão da família heterossexual, pode ser muito legal para o futuro da arquitetura. Porque, afinal, a gente precisa reconhecer que existem outros modos de família, como, por exemplo, poderia se verificar num Pose, né? O que é aquela casa do Pose habitada por pessoas que não são um marido, uma mulher e 2 filhos, né, do mercado imobiliário, né? Eu acho que tem lições ali que a gente pode um pouco tirar disso. E o trabalho do Pablo, o que eu acho que é mais importante é talvez a junção de 2 temas que eu nunca tinha visto serem juntos, que é o tema da assistência técnica e o tema da comunidade LGBT. Eu achei assim sensacional, Pablo, essa junção desses 2 temas, esse reconhecimento de você ir atrás da lei, né? Olhar que a lei não contempla a comunidade, né? E produzir esse processo de participação popular com a comunidade. Eu, por exemplo, estava pensando em alguns cruzamentos lá na faculdade, numas ações de extensão que a gente está pensando, e aí, em alguns momentos, eu pensava assim, né? Preciso sentar com Renato Pequeno, que estuda assistência técnica, e se tem algum mapeamento, né, da presença LGBT nos bairros de Fortaleza, né? Então, por exemplo, a gente sabe dessa presença no Siqueira, alguma presença no Janguru Sul, onde, por exemplo, existe um movimento jovem gay importante, ou no Lagamar, para talvez até fazer uma coisa parecida com o que você fez, assim, num espectro maior dentro da cidade de Fortaleza, né? Juntar o debate do direito à casa, porque se a Jéssica trabalhou em relação ao direito da cidade, você está pensando um pouco no direito da casa. E que também você consegue observar que esse direito da casa não está dissociado do direito à cidade, né? Essas 2 coisas andam juntas. Não adianta também elas terem um teto e elas não poderem, falando isso das mulheres trans, né? E as mulheres trans não poderem ir na padaria comprar o pão, né? Sem ter a garantia mínima de que elas vão voltar vivas para casa, né? Então, isso foi muito importante também. Algumas horas eu já tive algumas reuniões com o Ari Areia, né, que toca um pouco a outra casa coletiva, e em todas as conversas ele disse, Cléber, é impossível a gente falar sobre qualquer intervenção aqui na outra casa, porque a outra casa começou no Janguru Sul, tá? Depois que ela foi lá para o Benfica. É impossível a gente conversar aqui no Janguru Sul sem pensar no entorno imediato. É impossível, né?
Então, de como essas duas esferas, pelo menos na periferia, onde você trabalhou, estão completamente associadas, assim. E eu te dou, assim, muitos parabéns, porque eu acho que é uma inovação temática cruzar esses dois mundos, né? Porque, olha, não sei, eu tenho uma coisa que parece assim, que parecem que existem duas esquerdas, sabe? Existe uma esquerda marxista, que trabalha essa ideia do direito à cidade, e existe uma direita progressista ou dos costumes, né, ligados à questão dos avanços. Estou esquecendo a palavra agora, parece outra esquerda, mas me lembra, Henrique. Enfim. A esquerda não ortodoxa. Uma esquerda não ortodoxa que pensa, né, nessas novas questões e parece que são mundos que não se tocam, assim, sabe? A gente, sempre que eu tento trazer o debate LGBT para dentro do urbanismo, as pessoas falam em pobreza. Claro que existe pobreza, mas, assim, me parece que tem uma certa abordagem sobre esses dois mundos que são muito separados, sabe? Então, assim, quando eu falo de habitação, eu falo só de classe, né? E quando eu falo de gênero e sexualidade, essas coisas não estão juntas. Eu acho que seu trabalho junta esses dois universos que a gente precisa não separar, que a gente precisa juntar. E isso, né, tem um nome já na teoria, que é a interseccionalidade, né? De como as opressões acontecem na cidade, como elas se juntam em camadas e tornam as experiências urbanas dessas pessoas muito complexas, né? Então, eu te dou muitos parabéns por fazer essa junção, assim, né? E trabalhar essa ideia da participação popular com essa comunidade, né? Que, se não é enxergada nem como personagem da arquitetura, né? Eu adorei as imagens da Jéssica, que claramente você vê que os bonequinhos dela são bichas, né? Você olha para os bonequinhos, não são bonequinhos genéricos, não são bonequinhos universais, né? Ou não é o casal hétero de mão dadas, assim, né? As figurinhas já mostram, ó, nós estamos aqui, tem uma frase da J. Mombassa que eu acho muito bonita, que o que não tem espaço está em todo lugar. E eu sinto que é um pouco isso o que acontece com a nossa comunidade. A gente não tem espaço, mas não adianta, a gente está em todo lugar, né? Então, se essas pessoas não são sequer reconhecidas como possíveis usuários da arquitetura, eu faço essa pergunta lá no texto arqui dele. Quantas vezes você, ao projetar, você parou assim um minuto e disse assim, será que uma pessoa trans vai usar o meu espaço? Será que o banheiro que eu estou fazendo aqui nesse edifício público, ele dá conta, né, da experiência de vida dessa pessoa? E aí, Pablo, você não só considera essa pessoa, como você faz dela uma pessoa atuante, assim, quando você traz ela para o processo participativo, né? Então, não é só o reconhecimento da imagem, mas é o reconhecimento de que ela também é um ser pensante que está ali também como produtor da arquitetura, junto com você, né? Então, eu acho assim que os dois trabalhos estão muito de parabéns. Isso foi o que eu consegui juntar dos dois trabalhos, chamar alguns aspectos importantes dessa produção que acontece aqui no Ceará, né? Então, também muito importante a gente falar que essa qualidade está sendo feita, que essa qualidade está aparecendo aqui nos trabalhos das universidades cearenses. Muito legal, muito bom aprender com vocês todos. Obrigado, Clévio, pelas palavras, pelas considerações. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o Gerson, e logo depois eu tinha pedido naquele roteiro que a gente elaborasse alguma pergunta, assim, ou pedisse alguma consideração, né? Para devolver aos nossos colegas Jéssica e Pablo. Então, vocês podem ir pensando durante essa etapa. Eu vou passar a palavra para o Gerson para ele fazer as considerações dele. Fica à vontade, Gerson. Tá. Boa noite novamente, né? Eu queria mais uma vez agradecer o convite. Esse convite para tratar desse tema é novidade para mim, e isso me fez refletir muito sobre como é que eu trataria o tema, né, considerando essa relação com a arquitetura e principalmente com o patrimônio,
né? Eu tenho já muita lida com patrimônio, mas sempre dentro dessa lógica já consolidada, né, do patrimônio material e imaterial, dentro de uma leitura já muito consolidada aqui no Brasil, né? Já achava muito diferente eu estar tratando de patrimônio paisagístico, por exemplo, de jardins históricos, já saía muito do eixo tradicional do tema como ele é tratado aqui no Brasil, né? E aí quando a gente considera o patrimônio queer ou LGBTQIA+, isso é mais raro ainda, é mais difícil ainda, né? E como o Henrique falou, a gente está aqui no Encontro de Gerações. Eu lembro que quando eu me graduei em 2008, esse tema era impensável, impensável, né? Lá a graduação ainda era um espaço meio hostil à comunidade LGBT, as coisas existiam de forma muito implícita, muito escondida, tudo muito discreto, porque não tinha a liberdade que a gente já consegue perceber hoje em dia, né? E os temas não eram tratados de forma aberta como a gente está tratando agora. Então com muita felicidade que a gente vê que nessa última década aí, um pouco mais de uma década, a coisa evoluiu positivamente nesse sentido, né? E aí pensando nessa relação com o patrimônio, exatamente por estar começando agora a se debater publicamente sobre o assunto, eu acho que a coisa ainda está muito verde, tá? A gente ainda está tateando muito, né? E aí, dentro dessa ampliação, eu fiquei pensando, o que é que a gente consideraria como patrimônio, né? O Clévio já adiantou aí muito desse debate, né? De entender os espaços que foram icônicos para a comunidade LGBT, né? Ou que eventos marcantes. Lá nos Estados Unidos, a gente tem claramente o bar Stonewall como um grande marco físico, né, de um espaço de luta. Aqui no Brasil, aí a gente já tem que descobrir que espaços são esses. Em Fortaleza, então, já é mais difícil ainda, até porque, né, o trabalho da Jéssica mostrou bem, é um espaço tão icônico como o da Divine, sumiu enquanto arquitetura, né? Agora é um estacionamento. Então, a gente, até conversando com o Henrique ontem, a gente viu que existe essa questão geracional dos espaços em que essa comunidade se reconhece, né? As gerações têm referências diferentes de alguns espaços, alguns lugares a gente consegue ver uma interseção, e aí pode ser nessas interseções que a gente consegue encontrar aí um espaço que se torne representativo dentro da memória coletiva da cidade, né? E aí, continuando pensando nesse sentido, eu resolvi trazer mais para um tema que é mais próprio do que eu já costumo pesquisar dentro do patrimônio, em que eu consigo encontrar camadas que a gente consegue contar alguma coisa desse patrimônio, né, dessa presença queer dentro do espaço das artes, da cultura de um modo geral, porque como o próprio Cláudio disse, se não tem espaço, a gente acaba ocupando todos eles, né, e eu vou focar aqui num dos lugares que é mais hostil possível para a comunidade, que é a Igreja Católica. Na verdade, foi a grande fomentadora de todo esse preconceito que a gente vê, né, que formou a nossa sociedade, que moldou principalmente o Brasil, foi todo criado com base católica. Eu resolvi trazer alguns pontos assim que eu já identifiquei dos meus estudos e tudo e tal, e até de forma muito aleatória, eu encontrei, né, essa presença da cultura LGBT plasmada de alguma forma. Vou compartilhar aqui a tela. O primeiro exemplo que eu vou mostrar, eu acabei de ver numa live do Museu Prado. Tá dando para ver a tela? No Museu Prado eles fazem lives diárias mostrando o acervo, e foi bem interessante que nessa semana eles apresentaram um quadro desse pintor, o Guido Reni, um pintor pós-renascentista, muito famoso à época. Hoje ele é menos conhecido, menos popular, mas foi muito conhecido na época, né? Ele acabou criando pinturas que se tornaram icônicas, e a Galeria do Vaticano divulgava essas imagens que passaram a ser copiadas por diversos pintores em todo o mundo católico, né? Inclusive em Belém a gente tem cópias desses originais do Guido, né? E ele é um pintor que existe forte indício dele ter sido homossexual, né? E isso se plasma na obra de arte dele, principalmente a gente consegue identificar esse reflexo da sexualidade dele nas representações dele de São Sebastião, né? O São Sebastião sempre foi uma figura masculina muito
apreciada pelos pintores porque eles conseguiam explorar essa questão anatômica tão cara, né, a pintura clássica, né, o estudo da anatomia do corpo humano, e o São Sebastião, um santo que sempre se apresentava quase ou desnudo ou seminu, né, era um prato cheio para esses artistas. E nos quadros do Guido Reni, ele acaba trazendo um erotismo um pouco mais, né, explícito, né, se comparado a outras representações de outros artistas. Né, e esse quadro, inclusive esse quadro aqui, propriamente dito, que está no Museu do Prado, ele sofreu intervenção posterior porque consideraram esse manto muito pequeno, ele estava nu demais, então fizeram intervenção sobre o quadro para deixar ele mais púdico. Né, então, para você ver como a sexualidade do quadro já estava bem aflorada, né, mesmo naquela época, em que o nu ainda era bem explorado nas artes. Né, e esse quadro, que também dele, do Guido, outra representação de São Sebastião do Guido, ele tem um reflexo curioso na história de um escritor japonês, esse Yukido Mishimo, em que ele tem um livro autobiográfico, né, tem muito da autobiografia dele, que é esse Confissões de uma Máscara. Ele também gay, e ele confessa nesse livro que ele se descobriu um homem gay quando contemplou esse quadro do Guido Reni, né, que o seu pai levou para conhecer o museu, e de repente ele bateu o olho e sentiu que, percebeu a partir dali que ele se reconhecia como um homem gay. Então é interessante esse diálogo, né, de dois artistas de séculos distintos, mas que conseguiram se comunicar através da obra de arte, né, numa mensagem que estava muito implícita e só dois gays poderiam reconhecer essa mensagem, né, isso numa obra de arte sacra. Né? E o próprio São Sebastião, ele se tornou, hoje em dia ele é um ícone gay, né, exatamente por todo o erotismo que todas as representações dele, né, emanam, né, por ser um homem quase nu. Né? E foi tão forte para o escritor esse impacto dessa cena que ele se fotografou, né, como sendo o próprio São Sebastião. E o São Sebastião também se torna esse ícone por representar também todo esse martírio da comunidade LGBT, né, das flechas, do sofrimento, da tortura, né, dessa comunidade ao longo dos séculos. E aí, trazendo mais para um exemplo brasileiro, né, um patrimônio conhecido nacionalmente, né, praticamente um dos primeiros patrimônios tombados aqui, reconhecidos oficialmente, a cidade de Ouro Preto, na igreja de Nossa Senhora do Carmo, a gente encontra uma pintura que representa um beijo entre dois homens. Né, essa pintura retrata o amor entre Jonatas e Davi, o rei Davi. Né, existe passagens da Bíblia que relatam o amor entre os dois, inclusive citando que Davi, na morte de Jonatas, Davi amava ele mais até do que como amaria uma mulher. Então, essa é uma das passagens bíblicas que mais tem esse caráter de homoafetividade, né, de forma mais intensa. Né? Claro que tem todo o debate sobre traduções, sobre, né, como se interpreta o afeto, né, ao longo dos séculos, mas, enfim, é interessante ver como um artista, na hora de representar a relação dos dois dentro de uma igreja, opta por representar eles se beijando na boca. Né? E aí, para chegando aqui mais em Fortaleza, eu trago aqui a figura de um artista, né, chamado, né, de nascença Márcio Maia Mendonça, nasceu em 49, morreu em 1998, né, é de Limoeiro do Norte, né, um artista autodidata, se destacou rapidamente na cidade de Limoeiro como artista, e entrou para a Ordem dos Irmãos Capuchinhos, como irmão da Ordem Terceira. Né, e trabalhou muito, por estar dentro da Ordem dos Capuchinhos, trabalhou muito como produtor de arte sacra. Né, é dele a autoria dessa imagem de Dom Aureliano Matos, em Limoeiro do Norte, já na década de 80, só que o mais curioso disso é porque não é Márcio, é Márcia, porque ela se reconhece como mulher trans, né, dentro do próprio seminário, né, na vivência artística, acaba se reconhecendo como mulher trans, se cursa Belas Artes no Recife, né, se torna realmente um artista consagrado aqui em Fortaleza, mas sempre pintou arte sacra. Né, apesar de ter participado do Salão de Abril em 71 e 72, quando ainda assinava no masculino, mas suas maiores obras estão em edifícios religiosos, então no painel do Convento Sagrado Coração de Jesus, no Seminário da Messejana, no Convento da Gruta lá em Guaramiranga, né, onde ele também viveu durante um tempo. Né, e aí é uma figura que eu acho que merece muito estudo ainda, né, uma figura, eu encontrei pouquíssima coisa na internet, essas imagens eu tirei de um vídeo no YouTube, de alguém que compilou, né, tem muita reportagem que ainda cita no nome do masculino, sem reconhecer ela como uma mulher trans,
né, na história de vida dela, ela abandona a batida quando se reconhece como mulher trans, vai para a Europa, né, tentar a vida, e como muitas mulheres trans acaba caindo na prostituição como única forma de sobrevivência, né, logo depois lá na Europa continua trabalhando com arte sacra, trabalhando com réplicas de Giotto, então assim, tinha um apuro técnico importante, né, e depois retorna ao Brasil e tenta fazer a mudança, né, a redesignação sexual na Tailândia, não consegue, mas consegue fazer aqui no Brasil, em Jundiaí. E aí, nesse período, também como muitas mulheres trans que trabalharam com a prostituição nessa época, né, foi vitimada com a pandemia aí do HIV, né, no final da década de 80 e começo da década de 90, e aí com isso retorna à Fortaleza, né, já quando sabe que tem HIV. E o mais curioso disso, ela é acolhida na comunidade dos capuchinhos e volta para o convento. Então, termina a vida dentro do convento dos irmãos capuchinhos, que a reconhecem como mulher trans, mesmo assim acolhem ela e continua produzindo de forma muito extensa, né, e deixou seu legado aí em várias igrejas daqui de Fortaleza, do Ceará, de um modo geral. Então, é uma figura muito interessante de resistência, e o mais interessante é esse acolhimento que a comunidade católica teve depois do retorno dela lá de São Paulo, né? E é interessante que ela até atuou como figurante naquele filme do Milagre do Juazeiro. É uma das beatas que figuram no filme, né? Então, eu acho que é uma figura que merecia mais destaque e mostra essas resistências, né, dessas pessoas, e um legado de um artista trans que trabalhou essencialmente numa comunidade católica que a gente entende como lugar mais hostil para essa comunidade, ou pelo menos que se propaga, né, historicamente tem propagado mais uma mensagem hostil à comunidade queer. E para ver como ainda existem católicos, né, que pregam o evangelho, né? Então é curioso perceber isso, apesar desse histórico terrível da Igreja Católica. E ainda tem essa publicação no Povo que fala sobre essa figura da Márcia, né? Eu acho que é uma coisa que ainda tem que ser buscado mais informações, e é um estímulo que eu faço aí a quem se interessar pesquisar sobre esse patrimônio. E é o que eu vejo, a gente ainda tem muito a se pesquisar sobre o assunto e perceber que esse patrimônio LGBTQ e a mais não está só nas boates, né, ou nos espaços propriamente ditos, onde a coisa é mais explícita, né, mais óbvia, né, nessa leitura. Ele acontece das mais diversas formas e das formas mais sutis, muitas vezes, só precisa que seja dada uma luz para a gente descobrir aí essa grande contribuição. É isso. Muito obrigado, Gerson, maravilhoso. Gente, então, eu queria colocar esse espaço agora para a gente fazer um pequeno bate-bola sobre isso. Eu acho que esse espaço aqui, acima de tudo, é um ótimo espaço para a gente se reconhecer, né? Todos trouxemos aqui, eu falo mais por vocês, né? Trouxeram contribuições e cada um na sua atuação específica, individual, tem trabalhado e trazido muita coisa interessante. E agora a gente se encontra, né, nesse momento, e pode ver o trabalho um do outro. E o que é que desperta em termos de questão, ou que fica por querer saber, assim, sobre o trabalho do outro. Aí eu pediria que vocês, pode começar por Clévio e Gerson, para fazer perguntas. A gente vai fazer uma pequena rodada de perguntas para concluir, né, a live, que não é tão live agora, que está gravada, mas que eu acho que é um momento importante, né, da gente estabelecer esse diálogo e se comunicar. Tá. Eu posso fazer para os dois meninos a mesma pergunta. Eu percebo muito lá na Arquitetura Bicha, né, que hoje tem mais ou menos 5.500 seguidores, assim, que a grande parcela dessa galera é estudante de arquitetura, e estudante de arquitetura jovem, né? E que muitas vezes, por essa dificuldade de não ter ainda uma bibliografia mais densa em português, às vezes até querem, não sabem muito como começar a estudar, como se aproximar do tema, ou achar um orientador que seja um pouco mais aberto, né? Porque nem todos são, orientador, orientadora. Enfim, aí a pergunta para mim era assim, como vocês se aproximaram, né, desse tema e o que foi mais difícil nesse processo, na verdade, assim.
de como chegar a fazer um TFG que aborda a teoria queer junto com a arquitetura, né? Então, quem pode começar? Posso falar? Por favor, fica à vontade, Jéssica. Bom, primeiro, obrigada pelas considerações. Muita coisa aqui que eu já rabisquei aqui para mim pesquisar depois, outras para mim relembrar, como o nome que você falou, né, do banheiro não usar tanto universal, usar mais o não generificado, né? E realmente tem todo o sentido, assim. E aí tem ligação com o que tu perguntou agora. Quando eu me vi querendo estudar esse tema, foi na disciplina de Teoria da Arquitetura, onde a gente do professor Márcio, né? E ele veio com a proposta da gente elaborar um pequeno projeto, né? Uma iniciação, assim, digamos, científica, sobre algum tema que a gente tivesse vontade de estudar. E aí eu pesquisando, gostava muito de pesquisar até mesmo sobre questões de pessoas à margem da sociedade, e também pessoas em situação de rua. E aí eu fui afunilando, chegando um pouco na minha vivência também aqui em Fortaleza, nos espaços daqui de Fortaleza, nas noites, nas saídas, tentando ali pelo centro, Praia do Futuro, Praia de Iracema, Benfica também. E aí eu fui vendo essa questão dos banheiros, né? E como isso era um problema muito grande, é uma questão muito grande para muitas pessoas, né, da comunidade queer. E aí, então, comecei a estudar sobre teoria queer nessa disciplina, e logo depois vai a disciplina da Kelma, né, que foi a orientadora do Pablo. E aí, nessa disciplina dela, a gente tinha que fazer uma rodoviária, né, ali na Messejana e tudo mais. E aí eu já não conseguia ver o banheiro da mesma forma, né, já tinha mudado um pouco minha visão sobre o que seria, como seria um banheiro público, né, como deveria ser um banheiro público. E aí a gente tentou implementar no projeto um banheiro que a gente chamou de universal. Na época, a gente tinha como base o banheiro agênero, né? Falava muito sobre banheiro agênero, estava implementando também, acho que na USP, estavam tentando implementar um banheiro agênero. E eu lembro muito que das pesquisas da época, ficou muito marcado que basicamente o que fazia era mudar a placa do banheiro, né? E aquilo, nas reportagens que vinham posteriores sobre os usuários, falava que não era tão eficiente assim, que tudo bem que era uma iniciativa muito importante, mas que não era tão eficiente por várias outras questões. E foi aí que a gente tentou solucionar um pouco desses problemas nessa proposta desse banheiro na rodoviária. Então, a intenção de ser universal era não ser só a gênero, mas também ser universal para pessoas com deficiência, idosos, crianças, enfim, fazer realmente um banheiro que pudesse tentar atender o maior número de pessoas possíveis, né? O que não acontece normalmente também com os banheiros binários, né? Que é masculino e feminino. Então, foi a partir daí que eu comecei a estudar sobre esse tema, tanto a teoria queer em si, e depois a questão do banheiro universal, ou banheiro não generificado, que eu adorei esse termo, acho que vou adotar, faz muito sentido, né, para essa pesquisa em si. E eu acho que foi mais ou menos aí que eu comecei. Então, foi quarto semestre, quinto semestre, depois passei pela disciplina do Henrique também, que a gente já estudou a população do MTST, né, uma ocupação que também envolvia também essas questões. Eu também tentei trazer essa questão do agênero para o projeto, e a partir daí foi estudando cada vez mais o tema. E as dificuldades que o Cleber apontou também. Foi fácil? Foi tudo fácil? Não foi nada fácil. Assim, de primeira eu não sabia nem, nunca tinha ouvido falar teoria queer. Caiu no meu colo, assim, como... Não sei, não lembro nem de onde surgiu, assim, não sei se foi algum amigo que comentou, e aí realmente fui estudando, e tem muito texto em inglês, em outras línguas também, o que eu não domino tanto, então eu tinha que tentar conseguir traduções, né, e um livro que me guiou muito foi que eu tô até com ele aqui do lado, o Problemas de Gênero, da Judith Butler, né, que aí começa um estudo sobre feminismo, ela fala um pouco sobre feminismo, mas aí ela vem, que até chama feminismo e subversão da identidade, né?
Então, foi a partir dele, que é uma leitura mais complexa, né? Que você tem que ir parando, né? Não é uma leitura fácil, apesar de já estar traduzido para o português. E foi um livro que me guiou, assim. Então, a partir dele, eu comecei a estudar outros autores, né? E a Guacira Lopes Louro, daqui do Brasil, foi uma autora que realmente abriu muito a minha visão, assim, em relação a isso. Mas eu comecei pela Judith Butler. Então, foi aquela coisa, assim, foi realmente um impacto. E também a dificuldade, porque não é diretamente ligado na arquitetura, né? Então, você tem que ir conversando com outros professores, com colegas, e fazendo essa ligação dos temas, porque realmente um tema voltado para o espaço, normalmente ainda vem de autores muito da geografia, sociologia, e não só da arquitetura, né? Até anotei também os livros que você falou, né? Para eu ir pesquisar, apesar de provavelmente estar em inglês, né? Mas já é um norte também. Muito bom, muito bom. Pablo. Pronto. Então, como eu me aproximei do tema, eu acho que não teve em nenhum momento um estalo de quando isso aconteceu, mas ao longo de toda a minha graduação, eu e a minha turma, a gente sempre tentou ser muito engajado socialmente. E eu acho que a nossa própria graduação dentro da arquitetura, dentro da universidade, ela levou muito para um campo do urbanismo, para as questões sociais, então sempre foi algo certo para mim que no meu TCC eu gostaria de trabalhar com algo que fosse relevante socialmente, que fosse relevante historicamente e relevante também para a minha comunidade. Então, eu queria fazer algo representativo, algo que pudesse somar de alguma forma, né? E eu lembro que no começo eu conversava com a minha orientadora, a Kelma, e a gente pensava em construir um espaço do zero, construir uma casa de acolhimento. E aí, dentro da minha pesquisa, né, eu já estava dentro do TCC, começando o TCC ali, quando a gente resolveu por fazer um projeto de assessoria técnica. E foi muito interessante para mim fazer essa transição, né, de querer criar algo partindo dos meus princípios, das minhas concepções, para chegar a fazer uma assessoria técnica dentro de um lugar já existente, onde eles já tinham suas demandas, e foi muito importante, né, entender, foi assim uma quebra de paradigmas imensas. Por exemplo, eu percebi que eu era muito vaidoso e eu sempre imaginei assim o meu TCC com uma estética X e ele ia ser assim, e as cores iam ser assim e a materialidade era essa. Então, quando eu comecei a trabalhar com assistência técnica, eu percebi que o projeto não era meu, era deles. E, de fato, assim, eu já tinha feito numa cadeira de metodologia científica, eu tinha feito um trabalho sobre corpos trans na cidade, sobre essa questão do desvio de padrão, de quanto mais você desvia do padrão heteronormativo e quanto mais está presente na sua estética, mais é difícil de se socializar e ser aceito nos espaços públicos. Então, já tinha vindo dessa pesquisa, que já era um encaminhamento para o meu trabalho, ainda não estava muito certo se eu ia trabalhar com urbanismo ou arquitetura, acabei trabalhando com os dois, e, de fato, é uma dificuldade muito grande, porque a bibliografia é escassa, é muito difícil. Eu trabalhei com um autor que me faltou aqui o nome, eu estava tentando procurar, que é um autor brasileiro de muito tempo que ele trabalha sobre a história da comunidade LGBT. Também é um autor bastante criticado aí, porque ele, no começo, quando ele começou a escrever sobre, ele ainda usava alguns termos meio que hoje em dia a gente não usa mais, mas que ele foi nas revisões ajustando. Se alguém, não sei, É o acho que... Contarim? Não, não é. Nossa, eu coloco aqui para vocês, e aí depois o Henrique coloca lá na descrição, de repente, o livro, né? Mas, enfim, foi muito difícil, e até mesmo para descobrir, né, como a gente faria esse projeto do espaço público, a gente teve que beber da fonte, né, das iniciativas feministas, do Ponto 6, do coletivo Ponto 6, e que, de fato, tem uma conexão muito grande, né, com a pauta LGBTQIA+, principalmente no que tange à vivência na cidade.
Então é isso, eu acho que realmente é muito importante, eu acho muito importante a gente falar sobre isso. De fato, todos os meus professores conversaram sobre essa questão de como é importante a gente ter esses trabalhos agora, porque antes era inimaginável, né, fazer isso. Todos os meus colegas assim mais próximos de turma trabalharam com temas que nossos professores brincavam, dizer que a gente queria salvar o mundo com os nossos TCCs. E assim, quisera eu que eu pudesse, né? Mas a gente tentou, cada um fazer sua parte, isso foi muito importante. E eu fico muito feliz que cada vez mais a gente trate desses temas, que nossos trabalhos virem referências para outros estudantes que queiram trabalhar com esse tema, que entendam que é possível e que a gente está aí num caminho de conseguir chegar a um lugar ideal. Que legal. Não falou das dificuldades, não foi fácil, então. Não, não foi fácil de jeito nenhum, até mesmo para as pessoas entenderem o que era o trabalho, entenderem, você está fazendo uma reforma, você está fazendo uns banheiros, teu TCC é esses banheiros aí, tipo, assim, a dificuldade de encontrar bibliografia, a dificuldade de ser um trabalho reconhecido pelas pessoas fora da academia como um trabalho válido por conta da escala que acabava sendo muito pequena e muito difícil mesmo. Eu espero que essas tem muitos estudos, né? Eu estava lendo as publicações da Arquitetura Bicha, estava amando, porque eu já conhecia, mas não tinha parado para ler, então eu já vi que tem alguns textos, tem várias coisas aí já falando sobre como projetar espaços públicos, principalmente na perspectiva LGBTQIA+, né? E eu acho que é muito importante que esses trabalhos realmente sejam feitos e que a gente vá criando essa bibliografia, né? Se não existe, a gente ocupar esse lugar de pensar como é que a gente faz isso. Muito legal, muito legal. Gerson. Bem, eu tenho uma pergunta que é muito de... É uma curiosidade própria mesmo, porque eu não entendo da teoria queer, né? Eu nunca li essa bibliografia, realmente é um tema que, como eu disse, na minha geração a gente não discutia, e hoje eu não sou acadêmico, eu estou no mercado de trabalho, então isso acaba esgotando nosso tempo para a gente se aprofundar em novos temas, e é uma dúvida muito minha mesmo, porque nesse debate sobre a adaptação da arquitetura ao mundo queer, geralmente eu vejo foco no banheiro, como o espaço arquitetônico que mais reflete essa relação com o corpo, né? E aí, mais tanto de orientação sexual quanto de identidade de gênero, é onde esse embate mais toca a questão da arquitetura. Eu queria saber se vocês, nos estudos de vocês, identificam, além do banheiro, que outros espaços, que outros reflexos vocês identificam como os mais problemáticos, se existe, se é que existe, né? Que vocês identificam como mais problemáticos e que a arquitetura deve aprofundar mais em seus debates. E outra pergunta que eu queria fazer para a Jéssica, e é mais uma curiosidade, a gente falou sobre essa questão geracional de identificação de espaços, e entendendo que a Divine, na tua pesquisa, a Divine já não existe mais funcionalmente, né, como, já não tem aquele lugar como o lugar realmente onde acontecem os eventos, se tu consegue identificar que outros locais tu consegue identificar que mantiveram ou que já estão surgindo, e aí já pensando numa perspectiva de consagração desses espaços como espaços, né, que têm valor cultural, que a gente pode iniciar um debate aí de valorização como patrimônio material ou de paisagem cultural, enfim, falar um pouco sobre isso. Certo. Bom, vou começar a responder essa tua última pergunta sobre... Na verdade, assim, o meu intuito inicial não era estudar sobre a Divine em si, né? Foi realmente pela uma questão de tempo do TCC e por uma questão de bibliografia que já existe, não só na arquitetura, mas já existe alguns trabalhos do TCC sobre a Divine, mas o meu trabalho inicial, a minha vontade era estudar sobre a Casa Blanca, que foi uma boate que talvez nesse texto, Transtopias, que você falou que era da Juliana Coelho, ela foi uma boate muitíssimo importante para a questão drag, transformista, e ela realmente, assim, a Divine é quase como uma continuação, pelo que eu li, uma continuação dessa boate, né? Que acabou, acho que foi em 2001 que ela acabou. Mas, assim, a bibliografia é quase que inexistente
teria que realmente ser feito um trabalho de pesquisa de campo muito a fundo, e foi aí que eu parei, porque foi o início da pandemia, onde eu comecei meu trabalho, né? E aí essa pesquisa muito a fundo, com entrevistas, pessoas mais velhas hoje, né? Inclusive a Tina Rodrigues, que o meu projeto homenageia, digamos assim, com o nome da vila, Tina Rodrigues seria uma dessas entrevistadas, porque ela tinha esse conhecimento sobre essa boate Casablanca, né? Ela, entre outras, inclusive a Mirelle também, que eu entrevistei. Mas a vontade era dessa boate, mas vamos pensar ali, talvez, num mestrado, algo assim, sobre esse lugar. Mas os outros lugares LGBTs aqui em Fortaleza, além de lugares da periferia que eu, particularmente, não tenho ainda tanto contato, como, por exemplo, você tem um trabalho grande, um reconhecimento muito grande na Barra do Ceará, ou nos outros lugares que também vocês já citaram, mas os lugares mais centrais, que são onde eu tenho normalmente convívio, né, seria o centro de Fortaleza. E especificamente, eu acho que um ponto muito importante que seria realmente marcado seria a Praça dos Leões, né? Ela tem um percurso que já vem de alguns anos aí, e até mesmo geracional, assim, acredito que, como você falou, são 2 gerações aqui, né? Mas tem esse reconhecimento aqui em Fortaleza de ser um ambiente que, entre suas idas e vindas, é um ambiente reconhecido pela população LGBT como um ambiente que a população pode se apropriar, né? A nossa população. E eu acho que é muito, muito marcante também pela questão do bar da Lions, né? Que é um bar que eu fiquei muito apreensiva agora na pandemia, que ficou com perigo de fechar, né? Questões financeiras. E esse bar é um bar muito importante, porque ele é um ponto de central ali para a população nessa praça. Outros pontos também são ali para Praia de Iracema, tem a Rua dos Tabajaras, né? Tinha espaços como o Mambembe, que também já chegou a fechar no passado, talvez vá abrir de novo. Enfim, são espaços que vão muito abrindo e fechando, às vezes se locando para outros locais da cidade, mas eu acho que, de forma geral, o Benfica, o centro, esse miolo do centro, e a Praia de Iracema são espaços muito importantes para a comunidade LGBT aqui em Fortaleza, né? E qual era a outra pergunta? Era sobre as dificuldades. Outros espaços onde esse embate dos gêneros, das identidades, criam esses, como o banheiro, né? Sim, esses verdade. conflitos, né? Como é que fica explícito? Sim, Se pronto. vocês identificaram algum outro, além do banheiro, né? O banheiro enfim, é o básico, né? A necessidade humana básica, né? E o banheiro público, especialmente, que é uma coisa que realmente o centro está necessitando com urgência, até não só para a população LGBT, mas para tanto os transeuntes como os trabalhadores, como a população em situação de rua também. Mas pelo que eu identifiquei, além da questão de espaços de permanência, onde as pessoas se sintam acolhidas, mas eu acho que, principalmente, como se fosse a parte de entrada dos locais, né? Essas entradas, né, elas, não só com a demarcação física, mas às vezes eu sinto que, pelo que eu percebi, quando elas demarcam que são queer, é como se elas não fossem para qualquer outra pessoa. E quando não tem essa demarcação, é como se a população queer não pudesse entrar, né? Tem essa barreira. Então, acho que a demarcação da entrada e saída, ela é uma demarcação muito importante para abrir para essa comunidade, mas também não só demarcar como se aquele local seja só daquela comunidade. Pode ser e pode não ser, né? Como eu coloquei no meu trabalho, que as entradas elas tinham certa demarcação, mas também eu não queria que ficasse tão claramente com muitas cores da bandeira ou com muitas demarcações visuais altas, para realmente não dizer que aquele local tem que ser obrigatoriamente queer. Não, ele é um local que pode receber qualquer pessoa e ele está ali também para servir a população queer na sua proposta inicial, digamos assim. Então, acho que além do banheiro, essa questão da entrada e da saída. Assim. Obrigado, Jéssica. Pablo? Gente, só para avisar que eu lembrei aqui, achei o nome do autor, é o João Silvério Trevisan, na publicação dele, Devassos no Paraíso. Então,
essa questão, né, de quais são os... Pode repetir, Gerson, por favor, a tua pergunta. Não, quais seriam, além do banheiro, né, onde a gente vê esse embate mais forte, essa discussão mais acirrada de gênero e orientação sexual, que outros espaços arquitetônicos ou urbanísticos, enfim, a gente tem esse debate também, vocês identificaram como lugar de problematização, né, porque até então eu, como leigo no assunto, conseguia ver até hoje, né, que a Jéssica explicou já outro tema que agora eu reconheço na minha vivência, já consegui reconhecer no que a Jéssica falou, mas pensando como arquiteto e como eu vou trabalhar nos projetos em que isso possa vir a ser problematizado, se tem algum outro item que vocês, na pesquisa de vocês, que foi mais profunda, conseguiram identificar como um local a ser melhor trabalhado, melhor considerado, ter mais atenção quando a gente está projetando, né? Sim. Algo que foi muito discutido junto com a minha banca ao longo do trabalho foi: Pablo, como é que você vai conseguir transformar esse espaço público de uma forma que seja um espaço que seja bem utilizado, que as pessoas LGBTQIA+, se sentem seguras, só com o desenho? E a resposta foi que não tinha como, né? Tipo, o desenho em si, ele não consegue resolver todas as questões da comunidade LGBTQIA+, e... Só um silêncio, não pode... Só o desenho, ele não consegue resolver todas essas questões da comunidade LGBTQIA+, e eu tive consciência disso muito cedo, quando eu comecei a projetar. Então, quando eu comecei a pensar em que tipo de urbanismo seria feito, eu tentei pensar no urbanismo que fosse, que as pessoas mais desviantes do padrão se sentissem seguras. Então, um local bem iluminado, áreas de estar próximas a algum outro equipamento, ter uma certa identificação de você conseguir ter alguma arte LGBTQIA+, em algum local que você passe, você se sente pertencente, você se sente seguro. E isso eu acho que vai da escala do desenho urbanístico geral, quanto necessidade de revoluções aí da nossa sociedade, que realmente perpassam o desenho, perpassam a arquitetura, né? E acho que seria muito assim, errado da minha parte dizer que, como arquiteto, eu conseguiria sanar todas essas questões. Mas eu acho que a discussão que tem a respeito do banheiro, ela é muito importante, ela é muito válida, e eu acho que ela precisa se expandir para os outros equipamentos, para o mobiliário de estar, para a iluminação, a que nível está essa iluminação, discutir tudo isso que, às vezes, parece não ser algo diretamente levado para a pauta LGBTQIA+, mas está ligado a pessoas como humanidade mesmo, e de um local seguro, onde essas pessoas mais marginalizadas, elas consigam andar à noite ali e se sentirem seguras. Acho que é isso. Eu queria só, assim, uma reflexão minha, né, quando a Jéssica citou os grandes centros em que a comunidade, que ela reconhece como os grandes centros, né, importantes para a comunidade, geralmente são espaços públicos que têm um histórico de repressão policial forte. Né? Eu mesmo já tive que ser expulso de festa, né? Então, assim, é interessante como a ocupação, na hora que ela se torna visível para o poder público, imediatamente as forças de opressão aparecem para tentar apagar aquela figura da paisagem urbana. Né? Ficou bem marcante, assim, quando a Jéssica pontua, lembrar de quando essa comunidade LGBT aparece muito de forma espontânea, isso acaba virando um problema que precisa ser combatido, né? E outra coisa que eu ia falar que eu acabei esquecendo, principalmente assim dentro dos espaços internos, no tocante à arquitetura, a gente consegue perceber que a arquitetura ela é sempre projetada para esse padrão, né, do mercado imobiliário, do casal hétero com 2 filhos. E eu estava ouvindo um podcast recentemente do Mamilos, e tinha um rapaz falando que ele foi com o filho dele, né, no berçário para amamentar
a criança, e ele foi impedido de entrar na sala de amamentação, porque disseram que as outras mães se sentiam inseguras, se sentiam invadidas quando um homem entrava lá na sala, né? Ele teve que amamentar na copa, que tinha um cheiro forte de comida, uma cadeira desconfortável. Então, muitas vezes esses lugares eles são renegados a nós pela cultura, né, de arquitetura ser feita para pessoas heterossexuais, brancas, padrão. Então, pode ser até que o espaço esteja lá, se chama espaço família, está lá com as cadeirinhas, está lá não sei o quê, mas às vezes o nosso corpo não pode habitar aquele lugar. Então, são reflexões, né, também que perpassam o desenho, que são importantes, né? Aquele velho fraudário que só existe no banheiro feminino, né? Sim. É isso, gente. Acho que eu vou colocar agora para as considerações finais de todos vocês, né? Para a gente ir concluindo a live. Queria que vocês pudessem fazer uma fala. Quem gostaria de começar para essas considerações finais? Eu não fui chamado para responder a pergunta do Gerson, mas eu queria como consideração final, porque eu acho que o debate do banheiro é muito importante, assim. Eu acho que é importante, e assim, olhar para a figura arquitetônica do banheiro, sabe? Tem a discussão de gênero que traz luz sobre um espaço arquitetônico que já era, independente dessa discussão, desprezado pela arquitetura, né? O banheiro é sempre aquele lugar no fim do corredor, pequeno, que você tem que fazer ele sumir da planta, que ele não pode desperdiçar área. Funcional. Né? Quando, na verdade, é um lugar super importante, assim, é um lugar de cuidado do corpo. Né? Eu morei numa casinha dos anos 20, na Vila Mariana, em São Paulo, que tinha uma janela de 1,20 por 1,20 no banheiro. Eu nunca mais vou ter um banheiro como aquele, entendeu? Porque, na verdade, é a antiga sala de banho, assim, é um lugar, de fato, confortável para você ficar. Às vezes, eu ficava querendo ler uma revista dentro do banheiro, porque ele era mais bem iluminado que a minha biblioteca, por exemplo. Né? Então, assim, eu acho que é preciso um debate sobre esse espaço. E eu brinco que a grande revolução da arquitetura no século XXI vai acontecer pelo banheiro. Porque esse debate sobre os banheiros não generificados tira o banheiro desse lugar de espaço escuro, Jéssica, sabe? O banheiro tem que vir para o centro da planta, o banheiro tem que ser cada vez mais aberto, mais visível, porque a segurança está ligada a ele, né? Então, todas essas propostas, tem um norte-americano que chama Joel Sanders, que pesquisa bastante esse projeto desse novo banheiro do espaço público. E o que a gente vai ver é isso, o banheiro precisa sair desse lugar desprivilegiado da arquitetura e vir para o centro da planta arquitetônica, sendo aberto, sendo um lugar de comunicação, né? Não sendo só essa coisa que a gente quer extinguir da arquitetura. E, óbvio, para a saúde das pessoas trans, o banheiro é um problema de saúde pública, porque, né, as mulheres trans têm problemas urinários porque elas não frequentam os banheiros, passam, às vezes, o dia na rua sem ir no banheiro, porque só vão no banheiro de casa, né? Então, é um problema sério. Tem um texto muito importante do Paul Preciado, filósofo, que chama Lixo e Gênero, eu acho que é Cagar, Mijar e alguma outra coisa, é um nome meio comprido, assim, que fala assim, o banheiro hoje, ele é um problema também não só para as pessoas trans e para as mulheres, é um problema também para alguns homens gays e para alguns homens héteros, que não compartilham, por exemplo, da cultura exibicionista do banheiro masculino, né? De aquele mictório coletivo, que você tem que ir lá, abrir seu zíper e pôr seu pau para fora para fazer xixi, entendeu? Então, tem uma série de coisas nesse texto do Paul Preciado que fala assim, esse banheiro que existe hoje, ele parece trazer mais sofrimento para a maioria das pessoas do que um lugar agradável. Então, ele é um problema para a arquitetura. Né? Óbvio, começa pelo problema das mulheres trans, sempre. Depois tem o problema das mulheres. Mas ele também aflige a muitos homens, inclusive homens héteros. Né? Por exemplo, um homem com micropenia, que não vai se sentir confortável em usar um banheiro. Quantas vezes você chegou no banheiro e não tinha a opção de cabine? Um cara com micropenia não vai usar esse banheiro. Né? Então, assim, a gente precisa repensar. E a velha esquerda marxista, por exemplo,
precisa pensar no banheiro quando a gente olha para o censo de Fortaleza e vê que 2.500 domicílios na cidade de Fortaleza não tem banheiro, né? Então, eu acho que a revolução arquitetônica, uma pequena revolução, pode acontecer se a gente começar a detalhar banheiro. Tem uma piada lá do Paulo Mendes do Arrocha, né, que fica falando, passa o dia detalhando o banheiro como uma coisa ruim. Eu acho que a arquitetura estaria muito melhor se a gente passasse o dia detalhando o banheiro. E se a gente, de fato, estivesse pensando no que o banheiro pode significar para a arquitetura, como melhoria do espaço, né? E sobre o outro, eu falo um pouco muito, assim, mas eu vou condensar. E a outra coisa, Gerson, assim, eu acho que está muito no espaço doméstico. Eu acho que a domesticidade precisa ser pensada para além de uma domesticidade heterossexual, né? Então, assim, o que acontece numa casa lésbica em que as relações marido e mulher não existem? Será que as formas de cozinha, área íntima e de serviço funcionam? São necessariamente o melhor tipo de espaço? Eu, por exemplo, hoje me irrito muito quando eu olho uma planta de apartamento em que todos os espaços têm uma qualidade, né? Você sabe o que você faz no quarto, você sabe o que você faz no quarto dos filhos, que tem 2 caminhas e a mesinha da criança estudar, a sala que tem um layout que não se pode mexer, né? Eu acho que a gente tem que conseguir construir espaços domésticos mais flexíveis e mais variáveis. Isso está demarcado até na hora que eu entro pela porta, né? Às vezes você pega umas plantas de apartamento antigas em Berlim, que são maravilhosas, você entra por um corredor, dos 2 lados você tem ambientes todos iguais, que, assim, com um ponto de água em cada ambiente desse, eu decido. Se eu quero fazer minha cozinha para o oeste, se eu quero colocar minha cozinha no oeste, eu vou colocar ela no fundo da planta ou no começo. Você tem uma certa liberdade. Quando a gente pega uma planta padrão de habitação do mercado imobiliário, você não pode fazer nada. Porque, assim, a sala está... Eu abro a porta, é sala. Então, ali tem que ser sala, né? Os quartos estão, assim, é tudo muito delimitado para essa vivência de uma família heterossexual de 2 filhos, se possíveis louros, um menino e uma menina, como é na CVC, né? Então, eu acho que a domesticidade precisa ser repensada em função das novas famílias que a sociedade reconhece hoje. Maravilhoso, Clévio. Quem agora fica à vontade para fazer as considerações finais. Eu queria só dizer que eu tô numa aula, tô aprendendo muito. Foi um estímulo para eu começar a me aprofundar mais no assunto, porque até então eu nunca tinha problematizado isso na minha atuação profissional, enfim, e reflexão pessoal mesmo. Então acho que vou sair daqui mais inteligente do que quando eu comecei. E queria agradecer a vocês todos por terem me dado essa aula. Eu também, Gerson, eu também, com certeza, compartilho da sua fala. Quem gostaria de concluir as falas? Gente, seguindo esse fio do Gerson, eu queria também agradecer pelo convite. Como eu falei, eu fico muito lisonjeado de estar compondo aqui essa mesa com essas pessoas maravilhosas. É muito prazer em conhecer vocês. Henrique eu já conhecia, mas conhecer o trabalho de vocês, ouvir as falas de vocês, eu anotei aqui uma porrada de coisa. E realmente aprendi muito, tive aqui vários insights, por exemplo, para o meu mestrado, que eu espero fazer em breve, se Deus quiser. Então, várias discussões muito legais. Realmente aprendi muito, estou muito feliz por ter participado aqui com vocês. Obrigado também, Pablo, também você contribuiu bastante. Jéssica. Só agradecer também todas as reflexões, os temas que se juntam e separam, e, enfim. É muito bom estar aqui com vocês, aprendi demais também. Fico muito feliz pelo convite. Obrigada, Henrique. Acho que é isso. Maravilha, gente. Colocando aqui uma palavra minha final, né? Estamos no CAL, nós, comunidade LGBTQIA+, estamos no CAL e precisamos cada vez mais nos fazer presente, né? Então, o CAL é uma construção. Sintam-se à vontade para se aproximar, para questionar, e espero que venham mais novas coisas. Na verdade, eu não vou falar oficialmente, mas virão novas ações nesse sentido também, né? Para que a gente não fique, até
aproveitando uma fala do Cléber, numa conversa que a gente teve, para que a gente não fique só no mês do orgulho, mas que a gente consiga estender, né, esses avanços para que a institucionalidade consiga também atender às necessidades de todos nós. Então, muito obrigado pelas falas de vocês. Eu aprendo sempre, né, e aprendi muito com vocês. Espero que a gente consiga construir aí um CAU melhor, uma sociedade um pouco melhor cada vez mais com esses trabalhos todos. Estamos à disposição para que possam conversar e muito obrigado por tudo. Queria